Bênçãos, alma querida, alma bendita. Vamos às previsões para segunda-feira. Que Deus nos abençoe, que Deus seja conosco, independente de qual seja a previsão, que você participe da corrente de orações para Deus te ajudar na sua situação. Amém? Como funciona a nossa corrente? Você já sabe, se você está aqui me acompanhando sempre, né? Salmo 43, versículo 3, é esse que aparece aí na tela. É só você recitar a quantidade de vezes que eu falo para recitar no teu signo e deixar o amém aí nos comentários, porque quando você deixa o amém, seu nome entra na corrente do dia. Então isso a gente faz todos os dias, porque colocar teu nome todos os dias na nossa corrente, entendeu? Enfim, então você já sabe como funciona. Vamos às previsões aqui. Tenho aqui, ó, aqui é o baralho do caminho de Vênus, que chama, né? Tenho aqui a carta do jardim e a carta do navio. Você já sabe, você escolhe uma, então eu vou te passar a previsão, tá bom? Vamos então aqui às previsões? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Signo de Áries, área da saúde, Áries, carta dos pássaros, não é uma carta ruim, só que ela pede um pouco de atenção se você tem problemas respiratórios, tá? Ou questões ligadas à pressão. Mas se você não tem nada disso, é uma carta que simboliza só você não tá no pico de mais energia, mas também não é uma carta que indica grande dificuldade, tá bom? Área aqui profissional, carta da árvore, é a carta da colheita, né? Tô notando que tá um pouquinho apertado aqui. É a carta da colheita, ou seja, você recebendo os frutos daquilo que você tem persistido dentro do ambiente profissional, tá? Sejam eles bons ou ruins, então veja o que você tá plantando. Se você vai passar por entrevista, é uma carta que pra mim representa muito a cobrança com a tua experiência, né? Se você tiver experiência nessa vaga, traz boas energias sim. Agora se você não tiver, porque diz que a experiência vai ser muito cobrada. Se você está à procura de vaga, essa carta, se às vezes você enviou currículo, fez alguma coisa, vem o resultado, que depende do que você plantou. Ou seja, pode ser bom, pode ser ruim, mas essa carta muitas vezes representa o resultado chegando, entendeu? Bom, área amorosa é a carta da casa. A casa representa acolhimento, ela representa intimidade, ela representa facilidade aí de lidar com a pessoa, ter um bom clima de harmonia, de família mesmo, né? Então aproveita porque a união é certa. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, é hora de trazer a pessoa mais pro teu mundinho, né? Mais para conhecer o teu pessoal. Se você não tem alguém, aí essa carta ela não simboliza, ela não favorece muito, entendeu? Mas persista, mantenha boa vibração para que futuramente haja abertura. Olha, sua cor vai ser o rosa, pode recitar 6 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos. Fala assim de um pouco de dificuldade para fazer planos dentro do ambiente profissional, tá? Lembre-se aqui do baralho no final do vídeo da energia geral e que Deus te abençoe. Então, Touro. Vamos lá, Touro. Área da saúde, a âncora. A âncora, ela fala de situação fixa e firme. Só que firme de acordo com o que ela já está. Se estiver boa, permanece boa, entendeu? Área profissional, essa é a carta da aliança. A aliança representa a parceria. A aliança representa a facilidade de se unir às pessoas. De ter algum apoio aí importante dentro do ambiente profissional. Só que a aliança ela representa o que? O casamento, né? Que a gente usa aliança. Então não é todo mundo com o qual você vai se dar bem, mas essa carta sempre fala de uma pessoa com a qual você tem mais intimidade, entendeu? Porque a gente não casa com todo mundo. Bem que tem gente que casa com a família também, né? Com a família da pessoa. Mas enfim. Se você vai passar por entrevista, é uma carta que favorece. Essa é uma carta que quando ela sai, ela fala que alguma coisa vai ser acertada aí entre vocês positivamente, entendeu? Algum combinado, geralmente.
E se você está à procura de vaga, representa a facilidade de obter ajuda de alguém, apoio, né? Então, área profissional é a carta do homem. A carta do homem, às vezes, pode simbolizar um homem chegando. Mas, normalmente, ainda mais com a minha intuição aqui, ela está representando mais a situação mais estável. O que é estável? Não tem grandes mudanças, entendeu? Ela fica na mesma situação. E é uma carta mais fria também, menos emocional. Então, ou seja, não é um dia muito emocional, muito sensual. É um dia um pouquinho mais sério no campo do amor, entendeu? Então é aquele papo menos íntimo, coisas assim, mas nada de ruim também. Essa carta geralmente não representa coisas ruins. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, não tem um clima muito quente entre vocês, mas saiba aproveitar o que tem, né? E se você não tem alguém, também essa carta, a minha intuição está guiando a interpretar que não é hora, tá? Porque às vezes essa carta pode simbolizar um homem chegando, mas não vejo isso para a grande maioria das pessoas. Dados astrológicos, facilidade de lidar com estudos, hein? Bom dia para fazer provas. Você pode até fazer a prova no Adoletar Le Petit Le Polar. Ou seja, sortear as respostas, né? Que você tá com sorte. Enfim. Sua cor, vou te indicar, você pode usar azul escuro e recitar 3 vezes o versículo da corrente. Lembre-se da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Então, gêmeos, área da saúde, carta da criança, ótima carta. É uma carta que representa bom ânimo, energia, disposição. Muitas vezes uma energia até elétrica, né? Como a criança que corre para lá e para cá. Área profissional, essa carta das estrelas, ou da estrela. É uma carta que representa a espiritualidade ajudando, guiando, melhorando, facilitando as coisas dentro do ambiente profissional. Se tem alguma coisa importante da semana para lidar, põe hoje na tua agenda porque é um dia bom. Se você vai passar por entrevista, também diz que a energia tá boa entre vocês, então tem chão para ter bom desempenho. Só veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. Se você está à procura de vaga, uma carta que diz que a tua estrela tá brilhando, ó. Então, ou seja, caça que você pode encontrar oportunidades aí para se candidatar. Então, área amorosa, a carta dos caminhos. É uma carta que diz que você está em cima do muro com alguma situação. Então, é aquele dia que você se sente uma pessoa um pouco presa, porque você não sabe bem que decisão tomar. Não é bom tomar decisão alguma na realidade. É bom você ver seu horóscopo mensal e ver quais são os conselhos de lá. A partir de lá, você já sabe melhor como lidar com a sua área amorosa, mas diz que ainda você precisa repensar algumas questões. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, está em cima do muro com a pessoa, às vezes não sabe se é a pessoa ideal para você, ou está suspeitando de alguma coisa, não sabe se é, não é, enfim. Mas o conselho é válido também, tem que ver o horóscopo mensal. Não se esquece, lembre-se, né, que a playlist do horóscopo mensal tá aí na descrição do vídeo. Você pode olhar aí, que você clica nela e você vai aparecer uma lista com os vídeos. Você pega ali o do teu signo. Então é muito fácil aí de você achar. Se você não tem alguém, essa carta também diz que você tá em cima do muro. Tem que ver realmente o horóscopo mensal para você se definir, entendeu? Dados astrológicos. Então, presta atenção, assim, você tá com dificuldade de ir a algum lugar. Aqui diz que você tá atrasando. Você tende a atrasar de ir a algum lugar, entendeu? Que você quer ir, mas você não consegue colocar aí na tua agenda para poder ir por algum motivo, enfim. Bom, a sua cor. Vou te indicar o cinza, pode recitar 4 vezes o versículo da corrente. Lembre-se da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Então, Câncer, meu ascendente, vamos lá? Então vamos lá. Área da saúde é a carta das pedras. Essa carta fala assim, olha, você pode começar o dia sem muita disposição, mas vai com fé que mais ou menos na metade do dia para frente, você se sente com mais ânimo e com mais pique, tá? Se sentirá.
Área profissional, a carta da cobra. Eu acho essa carta aqui tão... A pessoa que desenhou quis dar medo na gente mesmo, né? A carta da cobra, ela simboliza muito a falsidade, a inveja, a traição dentro do ambiente profissional, a mentira, entendeu? A maldade. Então, por isso é bom você confiar desconfiando das pessoas, entendeu? Evite fazer trabalhos em grupo. Se for fazer alguma coisa muito importante, vai fechar um contrato, uma parceria, precisa contar com, enfim, com a sinceridade de alguém, toma um pouco mais de cuidado, tá? Porque não é certeza que vai ser aquela pessoa, mas enfim, tem que se tomar cuidado. Ora bastante, porque essa carta muitas vezes fala de mal olhado dentro do trabalho. Se você vai passar por entrevista, é uma carta difícil. Diz que tem alguma maldade aí, alguma malícia dentro dessa entrevista. Pode ser que a pessoa não vai com a tua cara e não quer te contratar, entendeu? Só Deus aí na sua história para poder mudar a situação. Então, muita fé e oração. Você está à procura de vaga, também essa carta não facilita. Diz que infelizmente você não tem facilidade no momento para se aproximar de pessoas boas. O destino não te coloca, não coloca pessoas boas ainda na tua vida para poder a coisa andar, entendeu? A área aqui amorosa é a carta dos livros. É uma carta discreta e fechada. Essa carta representa segredos, ou seja, não é um dia de muita facilidade para se expressar, para falar. Tende aí a haver um clima de segredo. Pode ser que você guarde ou que a outra pessoa guarde. Mas em todos os casos tem um pouco de dificuldade ali de uma pessoa se abrir para outra. E tudo bem, tem dia que é assim mesmo. E você toca para frente e espera um dia aí que a energia está mais aberta para você conseguir se abrir mais, entendeu? E com isso melhorar a relação. Você está conhecendo alguém a mesma coisa. Não espere muito deste dia. Se você não tem alguém, também diz que você tende ou a guardar desejos por alguém, ou às vezes a se guardar e não querer se abrir ainda, entendeu? Bom, sua cor é o bege, pode recitar 8 vezes versículo da corrente, dados astrológicos, olha só. Então fala assim de um pouco de desânimo dentro de casa, né? Por algum motivo. Lembre-se aqui do baralho da energia geral no final do vídeo. Que Deus te abençoe. Amém? Então, Leão. Vamos lá, Leão. Meu querido, minha querida. Área da saúde. Essa carta da foice. Então, a carta da foice representa muito situações de riscos. Cuidado. Assim, se você for mexer com objetos perigosos, se você tem funções perigosas, entendeu? Sabe uma coisa que eu morro de medo, que eu bato palmas para quem faz, que eu lembrei agora, que eu nunca faria, nem se me pagasse muito. Aquelas pessoas que elas andam num carrinho fora do prédio para limpar o vidro do prédio. Misericórdia, só de eu olhar para aquilo eu já fico com tanto medo. Eu acho que se eu tivesse lá eu desmaiava. Misericórdia, aquela pessoa tem que ganhar muito mesmo, porque dá muito medo. Misericórdia, não gosto nem de pensar. Enfim, eu tô só explicando para você, se você tem profissões como esta, por exemplo, né? Não você se precavenha mais, entendeu? Porque é uma carta que fala assim que é bom não dar margem para o azar, porque não é um dia de muita sorte no campo da saúde, mas dá para evitar, é só você não fazer coisas perigosas, tá? Se não puder evitar, às vezes já trabalha uma profissão perigosa, militar, policial, aí tem que orar bastante, porque só Deus para mudar o teu destino, viu? Área que profissional, a carta do ramalhete, o buquê de flores, linda carta, né? Olha, carta bem viva. Simboliza muito alegria, energias positivas e pode representar ou você ajudando alguém ou alguém ajudando você. Normalmente é você ajudando alguém, tá? Você conseguindo aí ser o auxílio das pessoas. Bom, se você vai passar por entrevista,
essa carta também representa que você está uma pessoa bem apresentável, vai causar boa impressão. Mas veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. Agora, se você está à procura de vaga, essa carta também fala que é um bom momento aí para você receber favores de pessoas, né? E isso pode abrir aí os teus caminhos. Então busque por pessoas das quais você possa obter favores, né? A área aqui do amor, essa é a carta do caixão. O caixão, ele representa muito que não tem muita sintonia, né? Ele representa a morte. Mas a morte no sentido assim, de morrer um pouco a comunicação, o contato entre vocês. Não é a morte necessariamente física, entendeu? Então assim, as coisas não estão muito intensas dentro da relação, você deixa para um outro dia o que é importante. Muito cuidado se você tem compromissos com a pessoa hoje, porque muitas vezes essa carta pode simbolizar que o compromisso é desmarcado, acontece algum problema, enfim, então é bom nem marcar compromissos hoje com a pessoa amada. Você está conhecendo alguém a mesma coisa, tá? Se você não tem alguém, também não é o dia ideal, essa carta desfavorece totalmente. Diz que aparece uma viva alma para você por enquanto, que seja interessante aí, tá? Bom, sua cor, você pode usar bronze, recitar 7 vezes o versículo da corrente. E dados astrológicos está só simbolizando aqui que não tem, que você também está uma pessoa um pouco sem ânimo com respeito a questões amorosas, tá? Então, tenha paciência e fé em Deus. Lembre-se aqui da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Virgem, área da saúde, a Lua. A Lua, ela representa, neste baralho para mim, ela é boa, viu? E hoje a minha intuição, apesar de que nem sempre eu interpreto essa carta muito boa, mas a minha intuição tá falando que tá marcando melhoras para você. Tá marcando fortalecimento, restauração, regeneração. Nem significa muito essa carta, não significa muito isso, viu? Tem um significado muito diferente, mas a intuição é que manda muito mais que a carta, né? A área profissional é a carta da montanha. A carta da montanha representa que o dia está um pouco travado dentro do ambiente profissional. Pode simbolizar que você tem dificuldade para dar andamento nos teus projetos ou situações que obstruem as questões que você queira desenvolver, entendeu? Então, tenha paciência. Evite assuntos importantes hoje, porque a dificuldade redobra de você pôr eles em prática, entendeu? Se você vai passar por entrevista, também vá com muita calma, paciência e persistência, porque vai te pedir isso, né? E fé em Deus principalmente. E se você está à procura de vaga, olha, a montanha representa que não é o dia ideal, viu? Tenha paciência e continue, espere no Senhor. Área amorosa, carta do cão. Hoje o dia tá o cão. Tô brincando, porque essa é uma carta boa. A carta do cão representa muito a facilidade, como se a pessoa amada desse mais abertura para você dentro da relação, né? Há mais facilidade de desenvolver a confiança, a meigura, a aproximação entre vocês. E com isso, se você tem alguma coisa difícil para lidar, que você quer contar com a compreensão da outra pessoa, essa é uma carta ótima para isso, tá? Lógico que, dadas as gravidades da situação. Depende do que é que você precisa que a pessoa aceite, né? Também, se for uma bomba também, aí é pedir demais, né? Se você está conhecendo alguém, a carta do cão também representa facilidade de desenvolver um clima de aproximação, só que um pouco de cuidado, que essa carta pode simbolizar amizade. Ou seja, cuidado para as coisas não caírem só na amizade. Se você não tem alguém, para mim essa carta não representa uma pessoa na área do amor, ela representa mais momento bom para passar com amizades e distrair um pouco a cabeça, tá? Olha, dados astrológicos. Então, aqui fala assim, presta um pouco de atenção, porque aqui fala assim, de coisas, alguma coisa que você gosta de fazer por lazer e que hoje você não consegue fazer, entendeu? Ela é excluída. Às vezes você gosta de fazer um esporte, assistir uma novela, um filme, uma série, enfim, cada um tem o seu lazer, né? Mas diz que há impedimento para isso. Olha, sua cor é o rosa, pode recitar 6 vezes o versículo da corrente. Lembre-se aqui do baralho
da energia geral no final do vídeo, tá bom? Então, Libra, vamos lá, Libra, carta da carta. Essa carta, para mim, ela representa algum incômodo na saúde, né? Mas normalmente pequenos incômodos, a menos que você já tenha problemas. Área aqui profissional, a carta da mulher. Carta da mulher representa um período que você precisa só ter um pouco mais de atenção e confiar mais no teu taco, né? Se valorizar mais, porque para mim muitas vezes essa carta ela representa fragilidade. Então diz que você pode sentir que você não consegue fazer alguma coisa no ambiente profissional, que você não tem capacidade. Mas aqui, essa carta, ela sempre simboliza, você tem mais força do que o que você acha que tem. Só que você primeiro precisa despertar isso dentro de você. Entendeu? Não deixe que as questões te amedrontem. Se você vai passar por entrevista, um pouco de cuidado. Que essa carta, para mim, ela representa muito você podendo ter insegurança, né? Você ter que confiar mais em você dentro dessa entrevista, porque senão você não vai causar uma boa impressão, tá bom? Essa carta favorece muito profissões que geralmente as mulheres fazem mais, não é que são profissões de mulheres, mas geralmente as mulheres fazem mais, né? Por exemplo, geralmente tem mais professoras que professores, então a área de professoras, locais em salões de beleza, coisa assim, essa carta traz mais facilidade. Do contrário, traz mais dificuldade, tá? Aí você tem que orar bastante. Se você está à procura de vaga, por esta carta não me representa renovação. Diz aí que é preciso de você ter mais confiança em você e se valorizar mais, tá bom? Para daí adiante você vibrar a energia da prosperidade e atrair coisas melhores. Área amorosa Peixes, que é a carta da prosperidade. Fala de facilidade em ter boas energias dentro do ambiente aí amoroso, tá? Então é uma carta que representa um dia bom para melhorar o relacionamento, para deixar a energia mais leve. Muitas vezes por esta carta eu vejo você conseguindo intensificar as coisas boas e não resolver as coisas difíceis, tá? Tem diferença. Se tem alguma coisa ruim nessa relação, você tem que evitar e não tocar nessa ferida, tá? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém, essa é a carta da abundância e da prosperidade, né? Enfim, ela representa a facilidade para atrair pessoas interessantes. Só depende de você se permitir a isso, mas que a energia tá boa, está. Bom, sua cura é o dourado, pode recitar 8 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos. Aqui tá falando de sorte com dinheiro, hein? Se fosse você, hoje eu aproveitava e apostava na loteria. Tá? Porque aqui tá dando... sorte com dinheiro. Pode ser que seja na loteria. Às vezes um dinheiro também que você está precisando receber e recebe. Ou às vezes você quer comprar muito alguma coisa, vem um super desconto ali, facilita. Enfim. Mas traz sorte com dinheiro. Lembre-se aqui do baralho da energia geral no final do vídeo e que Deus te abençoe. Então, Escorpião. Área da saúde é a carta das nuvens. Essa carta pede cuidado com a sua saúde mental. Tá? Ela fala muito, a tendência às vezes a você pensar muito em problemas, não conseguir lidar muito com os teus próprios pensamentos, ou às vezes cansaço mental. Então reveja a questão. Olha, área profissional, carta dos ratos. O rato ele representa muitas situações que te trazem um certo cansaço também. Pode ser alguma situação difícil, ou pode ser até alguma pessoa difícil aí no teu dia que dificulta as coisas. Em todos os casos, diz que hoje é muito importante que você ore mais aí e tente se manter no seu equilíbrio, porque essa carta fala que você tende a perder o equilíbrio dentro do ambiente profissional, tá? Se você vai passar por entrevista, a mesma coisa, não tem o que acrescentar. Tem que tomar cuidado com situações que te causem desconforto, né? E pode ocorrer alguma coisa dentro dessa entrevista que te desagrada, que te desagradará. Mas é preciso que você mantenha o foco e a fé. Enfim, se você está à procura de vaga, essa carta não favorece, viu? Ainda não é o dia ideal, mas espera no Senhor.
Área amorosa é o sol brilha, né? O sol é vitalidade, é energia, é desejo também. Então, para mim, representa muito a potência sexual, né? A força sexual e a facilidade de esquentar as coisas dentro da relação. Só que você é o sol do relacionamento hoje, ou seja, é você que tem que fazer a panela ferver. Tá bom? É, lógico que conta um pouco como tá o signo da outra pessoa. Se ela não tiver no clima, dificulta mais. Mas dá para você ferver a panela aí. Se você tá conhecendo alguém a mesma coisa, bota a panela para ferver. E se você não tem alguém, também dá para esquentar. Dá para esquentar aí as pessoas, chamar a atenção de pessoas, então só depende de você se jogar, tá bom? Sua cura é o vinho, pode recitar aí 5 vezes o versículo da corrente. Olha, dados astrológicos, então. Facilidade aí de organizar sua rotina, fazer seus planejamentos, ainda mais com atividades mais caseiras e domésticas, tá? Lembre-se aqui do baralho que eu uso para fazer energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Então, Sagitário, área da saúde, sai a carta do coração. Então, a carta do coração, carta boa, positividade entrando, energias boas entrando, surgindo, isso fortalecendo o teu corpo, tá? A área aqui profissional, a chave representa dia bom para resolver situações complicadas, e se não tiver nenhuma situação complicada, ela é ótima para melhorar as coisas, então aquilo que está bom pode ficar ainda melhor, tá? Mas é uma carta que basicamente representa melhoras dentro aí dos afazeres profissionais. Se você vai passar por entrevista, é uma carta que diz também que você consegue lidar com aquilo que é apresentado, mas veja seu horóscopo mensal, marca a contratação, tá? E se você está à procura de vaga, essa carta ela fala que é um bom momento para você começar a organizar a tua vida aí, para abrir os teus caminhos, entendeu? Mas é que a minha intuição, e normalmente essa carta também para mim não fala de você já conquistando, mas diz que é um bom momento para você sentir que você consegue transpor obstáculos que dificultavam aí o teu progresso, entendeu? Às vezes crenças interiores, às vezes condições exteriores, não estou conseguindo entrar em contato com tais empresas que disponibilizam vagas e de repente consegue, enfim, mas não que você já vai conseguir uma vaga, mas você consegue resolver percalços, coisas que obstruem, entendeu? Área que é amorosa, a carta do navio. Então, a carta do navio para mim, ela assim, é uma carta que exige sua paciência, porque é uma carta lenta, né? É diferente do baralho da vovó cigana, que a carta do navio é uma carta muito positiva. Essa carta não é negativa, mas ela é neutra, ela não fala de coisas fantásticas dentro da relação. Ela fala assim que tudo faz parte de uma linha de progresso, e você tem que continuar persistindo para aos poucos avançar dentro das coisas que você queira desenvolver na relação, tá? Então tenha essa paciência, mas é um dia que eu não sinto grandes novidades, né? Um dia mais rotineiro. Você está conhecendo alguém a mesma coisa, se você não tem alguém, também a minha intuição, às vezes eu interpreto de outro modo, mas a minha intuição está falando para você ter paciência e com calma, que ainda não é chegada a hora, tá? Olha, sua cor azul bebê, pode recitar aí 6 vezes versículo da corrente. Dados astrológicos fala aqui de dificuldade de comunicação. Então, ou seja, tenha aí paciência, evite conversar muito com a pessoa amada, tá? Porque os dados falam que pode gerar algum problema. Lembre-se da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Então, Capricórnio, vamos lá. Área da saúde. Nossa, a carta da cegonha, não faz muito tempo que saiu cegonha pra você, né, Capricórnio? Ou é impressão minha? Comenta aí. Enfim. Porque eu acho que a outra vez que eu li saiu cegonha pra você, se não me fala a memória. Quando eu li com esse baralho, né? Enfim, fala muito de fertilidade,
Se você quiser engravidar, traz essa energia boa, diz que hoje é um dia que o teu organismo tá melhor para isso, tá? Então pratica bastante se você assim quiser, apesar que eu sinceramente não acho um período bom por conta dessa pandemia, né? Então deixa para um outro momento, mas você é quem sabe. E essa carta representa fortalecimento do organismo. A área aqui profissional é a carta do cavaleiro. Essa é a carta do início, né? Do começo, das novidades, às vezes até das surpresas. Mas aqui eu tô sentindo mais assim um dia bom para você começar suas atividades, retomar suas coisas, para iniciar as coisas, as atividades, né? Essa carta ela só pede um pouco de paciência, porque diz assim que tem coisas que ainda estão muito imaturas, você tem que persistir, batalhar para a situação se desenvolver no decorrer dos dias, tá? Se você vai passar por entrevista, olha, é uma carta normalmente boa, tá? Diz assim que você tem iniciativa, isso favorece você ter um bom desempenho na entrevista, mas veja seu horóscopo mensal marca contratação, tá? Se você está à procura de vaga, essa carta muitas vezes representa uma nova vaga surgindo. Então, casse aí para você se candidatar, ok? Área amorosa, essa é a carta do jardim. Então, o jardim representa muito boa facilidade na convivência. Ou seja, facilidade aí em manter o contato, a conversa, a conexão com a pessoa, né? Então aproveita porque é um dia mais leve realmente. É até uma carta descontraída. Se você está conhecendo alguém, bom clima aí para conversar com a pessoa, para manter a social, que a gente fala, né? E se você não tem alguém, essa carta favorece fazer novas amizades, novos contatos, né? Que se você persistir futuramente, daí poderá surgir alguém para uma coisa mais íntima. Mas ainda essa carta por si só, para mim ela não revela isso, tá bom? Sua cor, pode abusar de cor do florido, né? Para você que está muito favorável. Principalmente assim, vermelho, rosa e branco, tá? E você que é homem, né? Que geralmente não usa florido. O xadrez também, tendo aí ou vermelho e branco, ou rosa e branco, duas cores boas para ti. E pode recitar 5 vezes versículo. Dados astrológicos, olha, a facilidade de receber ajuda de família, tá? Se está precisando, diz que você pode obter esse apoio, é só pedir que você receberá. Lembre-se aqui da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Aquário, chegou tua vez, hein? Área da saúde, a cruz. A cruz, às vezes, ela pode simbolizar para você ter cuidado com a coluna, entendeu? Então, observe essa situação. E tudo que afeta a coluna, né? Até pegando um pouco aqui da nuca também, então tenha esse cuidado. A área profissional aqui para vocês, você já tem algum problema? Também, cuide mais, porque não é uma carta de grandes melhoras, tá? Área profissional, carta do urso. Olha o jeito que desenhar esse urso. Para mim não é uma carta ruim necessariamente, né? E a pessoa desenhou o urso quase engolindo a gente, né? Mas enfim. Essa carta para mim ela representa, porque tem algumas pessoas que interpretam a carta do urso como uma carta muito negativa, mas dentro do meu jeito não simboliza. A carta do urso para mim representa facilidade de lidar com chefes e superiores, né? E se você é chefe superior, facilidade de comando, de administração, de gestão da tua equipe, né? Por exemplo, um bom dia para reunir a tua equipe aí e organizar melhor as coisas, que você com certeza será uma pessoa mais ouvida, né? Se você vai passar por entrevista, diz que você tem pose, você tem postura que pode agradar, entendeu? Então, isso causa uns pontinhos a mais aí, mas veja seu horóscopo mensal, marca contratação. Se você está à procura de vaga, essa carta também fala de momento bom para obter favores de pessoas importantes. Então, procure se aproximar, tá? Área amorosa, carta dos lírios. É uma carta que representa muito
É uma carta boa, só que é uma carta lenta, né? As coisas se desenvolvem em um sentido lento, mas tudo pende para melhor, ou seja, para o positivo dentro do campo do amor. Então tenha paciência, você vai sentir que as energias ficam mais leves, só que se você tem algum problema dentro da relação para resolver, você sente que o clima está melhor, mas ainda não é o ideal para você tocar nas feridas, entendeu? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Essa carta aqui, às vezes você pode achar que as coisas estão andando muito devagar dentro dessa conquista, né? Mas enfim, antes andar devagar para frente do que para trás, né? Se você não tem alguém, também diz assim para você ter paciência, as energias aos poucos estão se tornando mais positivas, né? Para abrir os teus caminhos, porém, não é uma carta que fala de resultado imediato. Então mantenha a boa vibração. Olha, sua cor, pode usar o branco e recitar 3 vezes o versículo da corrente. Olha, dados astrológicos, aqui fala muito atenção, porque fala de dificuldade aí, fala de azar, vou falar do jeito que o dado fala, em cima do jeito que ele fala mesmo. Azar para situações de transportes e percursos. Entendeu? Então observe essa situação. Se você tem que sair, alguma coisa assim, diz que você tem um certo azar. O que representa isso? Às vezes problema no trânsito, às vezes problema na tua condução, enfim. Então o ideal é você nem sair muito, tá bom? Apesar que por aqui representa um pouco mais de atraso e não tanto de perder, se você tiver que sair e fazer coisas. Lembre-se aqui do baralho. Da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Peixes, vamos lá, peixes, área da saúde, raposa. Pede atenção se você já tem algum problema, cuidar mais, né? Se você não tem problema, presta um pouco de atenção, porque às vezes essa carta representa questões de vista ou coisas em decorrência das vistas, por exemplo. Às vezes um pouquinho de dor de cabeça por excesso de esforço visual, enfim. Então, tenha mais cuidado e delicadeza. Área profissional, chicote. O chicote, ele pode representar um dia que você tem que se esforçar mais, né? Um dia que a situação é mais apertada. Pode indicar um dia muito trabalhoso, em alguns casos, tá? Toma um pouco de cuidado só ao lidar com pessoas, porque a carta do chicote pode falar de desavença. Então, você tem que ficar mais no teu canto. Área aqui para se você vai passar por entrevista, é uma carta difícil, viu? Muita oração, pede que Deus te dê discernimento, porque olha só a tua fé para ajudar. Essa carta fala de falta de concordância. Às vezes você fala alguma coisa que a pessoa não gosta, que a pessoa esperava outra resposta, entendeu? Se você está à procura de vaga, essa carta para mim ela representa trabalho de curto período. Então se você quiser procurar, tá? É um bom momento para arranjar bicos, coisas assim, principalmente coisas mais manuais, tá? Coisas que exigem mais o esforço físico. Área que é amorosa, carta da torre. Carta da torre representa muito um certo isolamento, certa solitude ou solidão, né? A depender de você, mas, ou seja, fala que não é um dia de muito contato, né? É um dia melhor para você cuidar do teu interior. Essa carta diz que o contato, a conexão, a comunicação entre vocês tá menos intensa. Então não espere muito disso e aproveita mais aí para você tocar a tua própria vida e fazer as tuas coisas aí, cuidar da tua vida, tá? Bom, sua cor, nossa, sua cor você pode usar o amarelo e pode recitar 7 vezes o versículo. Olha, aqui traz, nossa, olha o jeito que o dado caiu, o dado caiu em cima dos outros dois. Fala assim de falta, como que eu posso dizer, falta de sorte para questões sexuais, né? Às vezes você quer fazer, mas a situação não calha, né, entre você e a pessoa, ou não tem a possibilidade, ou coisas assim. Enfim, às vezes tenta fazer a cama quebra, eu já vi casos assim. Já vi. Nossa, eu conheço uma pessoa, deixa eu contar pra você. Eu conheço uma pessoa que ela estava tendo relação sexual.
E a cama quebrou e ela bateu a cabeça, ela quebrou o nariz, ela bateu o nariz, parece que na cabeceira da cama. E aí foram parar no hospital. Isso que é azar. Isso que é azar com sexo, viu? Então, se possível, você deixa para um outro dia. Tá bom? E vamos agora aqui, você já sabe, né? Vamos lá, então, deixa eu recolher o baralho. Os baralhos aqui, ou quer dizer, o baralho, né? As cartas. E vamos lá. Então, lembrando que é energia geral, né? Se você escolheu a carta do jardim, a carta compartilhe o seu conhecimento, né? É uma carta que fala de momento muito bom para você auxiliar as pessoas, para você instruir pessoas, né? E ao mesmo tempo diz que você tem conhecimento, diz que você tem experiência para lidar com as coisas do dia, de tal forma que você consegue até orientar as outras pessoas. Então é um dia assim que você está uma pessoa, entre aspas, prevenida, porque você tem conhecimento do que fazer e as coisas estão ali sob o seu conhecimento. E, portanto, sob o seu controle também, de certa forma, tá bom? Então é uma carta boa. Você escolheu a carta do navio. É a carta, olha, ilusão, descubra em verdades, né? Então essa carta aqui, ela já é um pouco mais delicada. Ela já diz assim para você tomar cuidado com situações que você tende a criar uma ideia errada delas, né? Enfim, e hoje é aquele dia para você descobrir. Então diz para você dar um passinho por vez e analisar bastante, que tem coisas aí que não são o que parecem ser e que hoje é dia de descobrir. Mas você precisa ter capacidade de reflexão e paciência para andar com calma, para não dar nenhum passo em falso, entendeu? Bom, então estas são as previsões. Que Deus te abençoe. Agradeço por você estar aqui. Eu te espero no próximo horóscopo. Bênçãos, alma querida. Alma bendita.